Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, trabalho na ONG Rizomar e esse vídeo faz parte de um material do processo de alinhamento para a formação de comunidades Rizoma, que é uma metodologia que a ONG Rizomar desenvolve para a formação de comunidades que sirvam de incubadoras de projetos socioambientais e tenham impacto local. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai apresentar a gestão dos riscos de um projeto de uma metodologia tão complexa e a gente vai abordar aí diversos riscos e ameaças que a gente mapeou e como a gente mitiga essas ameaças através da metodologia. Então, o primeiro risco que a gente mapeou é o fato de perder a terra, né? Por exemplo, no caso que o proprietário morra ou desiste na última hora, de vender o imóvel. Um outro caso que pode acontecer, porque é sempre o caso, é fácil de achar terra, entre aspas, não é uma coisa tão difícil, mas o fato de achar terra que tenha também toda uma documentação em dia, que garante uma segurança do investimento e uma outra coisa. Então, no caso que o grupo não se sente mais à vontade de investir no imóvel por questões de problemas de documentos, às vezes não tem a posse, é muito comum que às vezes o proprietário nem tenha a posse, falta vários documentos. Para o primeiro caso, que o proprietário queira desistir de vender o imóvel na última hora, dentro da equipe da Rizomar tem uma pessoa que tem uma certificação de corretagem, que garante legalmente a compra do imóvel. A gente consegue fazer um contrato de compra e venda para garantir a compra do imóvel e evitar que o proprietário desista de vender na última hora. Então isso é uma primeira segurança. A outra estratégia que a gente teve é de sempre ter pelo menos um outro imóvel com características muito parecidas, como um plano B, em caso, por qualquer motivo, não rolar de comprar o imóvel selecionado em primeiro, Então, é isso, assim, além de firmar contrato de compra e venda com o proprietário, tem essa questão, que a gente está sempre mapeando novos terrenos, novos imóveis que têm as características para abrigar uma comunidade de Rizoma, para ter rota de socorro, digamos assim. Outro risco que a gente mapeou é o grupo que está se formando não aceitar a proposta de estatuto e o termo de compromisso oferecido pela assessoria da Rizomar. Então, para a gente entender um pouquinho melhor isso, é sempre bom ressaltar que a nossa assessoria ela é um acompanhamento. Então, a Rizomar ela não decide nada. A gente traz propostas e modelos baseados em pesquisas de comunidades e de todo o mapeamento que a gente já fez de coisas que já deram certo, e a gente dá possibilidades para o grupo tomar a decisão adequada. Então, em nenhum momento a Rizomar vai impor nenhum tipo de documento para os futuros associados, para a associação ou para o próprio grupo. Então é interessante lembrar sempre que a gente vai sempre respeitar a autonomia do grupo, a gente vai sempre trazer esses processos de maneira paulatina, progressiva, e o grupo vai sempre validar e fazer as escolhas e tomar as decisões em cima dos modelos que a gente apresentar. Então o nosso trabalho é de facilitar o processo, de o grupo não ficar reinventando a roda e gastando energia e tempo em coisas que outras pessoas já gastaram aí nas últimas décadas desse movimento. Então, antes de instituir a associação, a gente sempre traz todos os modelos e esse acompanhamento, mas quem toma as decisões é sempre o grupo. Outra ameaça que pode acontecer é do grupo não aceitar a proposta de regimento interno e o desentendimento do grupo sobre o seu conteúdo. Então, para mitigar esse risco, lembrar então que o estatuto e o termo de compromisso acontece antes, quando o grupo está sendo formado, nas primeiras fases do projeto, que nem as pessoas que estão participando do processo de alinhamento, vai surgir um grupo para se formar uma associação a partir de um estatuto, e aí se assina um termo de compromisso com a Rizomar para o acompanhamento. O regimento interno acontece numa segunda fase. Então, quando a pessoa jurídica já está formada, a associação já está criada, aí a gente vai desenvolver o regimento interno, que vão ser todos os acordos comunitários, os usos da terra e todas as regras gerais de dentro da associação. Então, para a gente evitar que existam desentendimentos com o regimento interno,
a gente tem toda uma sistematização para ir criando os capítulos desse regimento de uma maneira paulatina, devagar. Então a gente traz um modelo de coisas mais básicas, menos conflituosas, o grupo vai decidindo, vai tomando, né, vai criando uma dinâmica de tomada de decisão coletiva, junto com a visão norteadora que a gente já trabalha desde o processo de alinhamento para criar uma cola do grupo. Então a gente começa com decisões mais fáceis de ser tomadas e depois a gente culmina, né, na parte dos acordos comunitários, das regras, questões de animais e de convívio, que normalmente pode causar um pouco mais de desavença, né, de conflito de opiniões. A gente deixa para fazer isso numa vivência presencial, mas depois que o grupo já tomou várias decisões em conjunto, e aí a gente traz uma facilitação externa para mediar esse processo. Então, a quinta ameaça que a gente mapeou é, em caso houver uma ocupação, né, caótica de impacto, né, em termos de construção de casa, abertura de estrada. A gente sabe que, né, a gente está fazendo projetos que podem, se for muito mal, se for bem cuidado, pode gerar bastante impacto socioambiental, né, ligado a essa questão da urbanização do área rural, né, que querendo ou não, esse tipo de projeto, né, pode gerar, né, muitos impactos em termos de urbanização. Então a gente tem, para responder esse risco, né, de ocupação, de urbanização predatória do campo, a gente tem primeiro anexado ao regimento interno umas diretrizes de ocupação, como se fosse um pequeno plano diretor do empreendimento coletivo, né, com métodos construtivos, né, tem essa questão de zona de amortecimento que a gente trabalha, de servidão ecológica, que vai também tem um documento que vai impedir de fazer por exemplo, construir a uma altura muito alta, de usar tipos de materiais. Então, esse documento, as diretrizes de ocupação anexado ao regimento interno, ele garante uma ocupação regenerativa da área. Tem também todo um plano de restauração ecológica dentro dessas diretrizes de ocupação, com zoneamento. A outra, porque assim, não tem também apostar só, né, sobre esse documento para conseguir ter uma ocupação regenerativa da área. Então, a estratégia que a gente teve, em paralelo, tem que ter a gente chama de alfabetização ecológica mínima dos associados, né? Então, é previsto um conjunto de capacitações em relação com permacultura, bioconstrução, uso sustentável, né, de recursos naturais como água, para que as pessoas possam se autofiscalizar sem ter um documento engessado, muito burocrático, que vai tentar fiscalizar tudo o que acontece, né, em termos de construção, de plantio, dentro de um empreendimento coletivo, né, de comunidade rizoma, né? Então, o conjunto de capacitações que é previsto, né, nas fases 1 e nas fases 2 de cada projeto, tem como função que as pessoas conseguem se autopoliciar sem necessariamente ficar refém de um documento com um monte de regras que pode engessar os processos. Outra ameaça que a gente mapeou associados se recusam a pagar as taxas de manutenção, não respeitam de maneira repetitiva os acordos comunitários. Né, isso pode acontecer, as pessoas elas mudam, então dentro do modelo de regimento interno que a gente propõe para as comunidades rizoma, a gente prevê uma comissão mediadora e um processo de mediação. O que é isso? É um grupo de pessoas rotativo, e daí tem vários critérios para não gerar conflito de interesse, como é que funciona a seleção dessas pessoas. E qualquer tipo de conflito ou qualquer tipo de penalidade, seja uma advertência verbal, por escrita ou alguma coisa mais severa, tipo um caso de exclusão, ele vai sempre ser mediado por essa comissão, onde vai ser escutadas as duas partes e sempre vai tentar ser chegado num acordo antes de uma penalidade. Então essa comissão ela serve para mediar qualquer processo e ela não faz parte da gestão, isso não cabe ao presidente ou ao diretor financeiro fazer. São pessoas que vão ser escolhidas pela comunidade para representar essa mediação, e daí caso aconteça algum tipo de conflito de interesse, essas pessoas podem ser substituídas e ter uma rotatividade para também não criar cargos, né, favorecer uma pessoa, um lado sempre, e você ter essa dinâmica de todo mundo poder participar dessa mediação.
Então isso, né, o Victor falou que em caso realmente de pessoas não respeitar regras estabelecidas no estatuto, no regimento interno, há a possibilidade de exclusão, que é realmente o último recurso a ser tomado, né? Mas em caso de conflitos entre dois associados, né, que possam bloquear o projeto como um todo, né, que isso acontece, infelizmente, nas comunidades intencionais, né, a gente previu, então, essa comissão mediadora que vai ter que solucionar, né, essa situação de bloqueio. E então é uma comissão que vai ser capacitada para saber lidar com esse tipo de situação, né, porque geralmente, às vezes, a gente tem que lidar com o imprevisto e não consegue tomar as decisões rapidamente. O fato de já prever uma comissão, né, que é uma roda, né, de socorro que vai agir em caso de conflitos que criam bloqueio, já cria uma garantia que o projeto não vai ser barrado por causa de litígios entre associados. A outra aposta que a gente tem dentro como estratégia para lidar com essa questão de conflito, que para muita gente parece ser a ameaça maior com esse tipo de projeto, né, onde as pessoas vão empreender junto e conviver junto, mas pelo menos na fase inicial. Então é uma ameaça bastante grande, né, digamos assim. A gente prevê, já falei um pouco, mas é um conjunto de capacitações voltados para essa questão da comunicação, né? Então a gente traz a metodologia de comunicação não violenta para todo mundo minimamente saber do que se trata, de como lidar com uma situação de tensão, né? De já ter as pessoas minimamente capacitadas e alinhadas sobre esse conceito de comunicação não violenta, que faz toda a diferença. Tem também um conjunto de outras capacitações e de vivências, né, com dinâmicas que serão previstas para as pessoas saber reagir em situação de conflito e não reproduzir padrões de comportamentos tóxicos, né, que a gente está tendo, né, dentro da sociedade urbana, industrial, etc. A ideia é de quebrar um pouco alguns padrões de comportamento e com essas capacitações que vão ser dadas, né, ao longo das fases iniciais do projeto. Exatamente, Romero. É justamente evitar que chegue num processo de bloqueio, evitar que culmine num processo de um conflito extremo, tentar tratar o problema desde o início, não deixar ele explodir e virar uma coisa gigantesca. E mesmo se necessário, a própria comissão mediadora pode ser trazida mediadores externos, né? Isso também está previsto no regimento interno, de trazer facilitadores externos, caso seja, né, um conflito muito grande e a comunidade não se sinta segura que seja resolvido de dentro, possa se trazer mediadores externos para a resolução desse tipo de conflito mais extremo, né? A oitava ameaça, que é muito comum, que é um pouco tabu, né? É um pouco tabu, e as pessoas muitas vezes esquecem até, né, de prever isso nos seus documentos jurídicos, a morte de um associado titular, né? Então, vale lembrar, isso fica previsto nos modelos de estatuto e regimento que a Rizomar propõe para as comunidades Rizoma, mas vale lembrar que as cotas patrimoniais, que é dentro do modelo de associação que a gente utiliza, né, para os associados poderem participar das comunidades, e os títulos, eles são assegurados juridicamente como um bem privado na lei brasileira. Então isso quer dizer que você já garante uma hereditariedade, né, da aquisição das cotas patrimoniais e dos títulos patrimoniais, né, para possíveis herdeiros em caso de morte. Então isso já é previsto por lei, mas também fica previsto no estatuto, no regimento. O que não é transferível é a titularidade do associado. Então uma pessoa que é associada, ela só pode se tornar associada se ela passar pelo processo de integração. Então, por mais que um herdeiro herde as cotas e herde o patrimônio, enfim, a casa ou a construção de um associado titular, o herdeiro não herda o título de associado titular. Você só consegue ter esse título passando pelo processo de integração, né, que a comunidade vai definir como é que é esse processo de integração, e para essa pessoa poder morar, né, e fazer parte da associação, ela vai ter que passar por um processo, ela não pode herdar esse título, então isso não é hereditário. Mas os bens, né, de direito, eles são hereditários, e aí caso não exista herança ou tenha problema de inventário e todo o resto, a associação ela ainda prevê que caso não apareça nenhum tipo de herdeiro, não
não tenha nada definido, né, a pessoa ela simplesmente não deixou isso programado, a associação ela pode se reiterar das cotas e distribuir elas da forma que ela achar mais pertinente para cumprir sua finalidade. Mas isso é um caso muito excepcional, que é muito difícil de não acontecer, mas isso está previsto também para também não ficar no limbo, né, vagando. Às vezes, por não prever isso, acontece e aí não tem o que fazer com os bens daquela pessoa se você não tem isso previsto no estatuto, no regimento. Por exemplo, alguém que não tem filho, de repente, o único herdeiro vai ser um sobrinho distante que não tem absolutamente nada a ver com o grupo e que vai causar, etc. Então essa pessoa ela vai ser herdeira, né, do título patrimonial, mas ela vai ter que passar pelo processo de integração igual. E os associados vão definir se eles vão aceitar ou não, né, a integração dessa pessoa na associação. Então, nova ameaça, não é possível reunir um número suficiente de associados para realizar a fase 1, né, que inclui a compra do imóvel. Né. A relação com esse núcleo inicial, né, que for começar um projeto, né, que é a fase 1, a ver com a compra do imóvel, a definição, né, da pessoa jurídica, a validação do estatuto, etc. É possível, né, que essas pessoas que sejam um pequeno núcleo duro não tenham capital suficiente para adquirir o imóvel e fazer essa questão, né, a gente sempre tem que levar entre 10% e 20% além da compra do imóvel para resolver todas as questões burocráticas, né, de imposto, de cartório. Então é sempre uma fase que demanda muito capital para poder, né, ser concluída. Então a nossa ONG Rizomar, ela faz todo um trabalho, né, de captação constante de novos interessados, né? A gente está criando um banco de dados de pessoas interessadas para fazer a transição através da nossa metodologia. E além disso, a gente prevê também uma captação de energizadores, que vão ser pessoas que vão emprestar capital, né, dinheiro, recursos financeiros para a Rizomar, para não ficar bloqueado nessa fase inicial, né, que se caracteriza com a compra do imóvel, né? Então a gente tem também essa metodologia para captar energizadores, que vão pessoas, né, que vão emprestar recursos financeiros para fazer um acontecer, né? Então isso, a gente tem bastante demanda de pessoas que estão interessados para poder energizar essas fases iniciais. Então também para nós é uma roda de socorro para conseguir avançar e não ficar bloqueado nessa fase inicial, né, onde fica mais difícil de conseguir juntar o capital necessário, né, para comprar o imóvel. 10ª ameaça. Então, se não existem pessoas interessadas para se tornarem associadas para as fases seguintes do projeto, né, o dinheiro torna-se insuficiente para realizar as obras e infraestruturas coletivas. Então, como o Jerome falou, tem essa fase inicial do projeto que demanda um certo capital, mas tem as fases seguintes que precisam de uma entrada de dinheiro para a realização das obras e infraestruturas coletivas do projeto. O nosso plano de mitigação, então, ele prevê, primeiro que o Jerome falou, a parte mais complicada e difícil do processo é a primeira fase. É quando tem um dispêndio maior aí de confiança, de criação de laço, de capital financeiro, a entrada maior de dinheiro, o primeiro passo é o mais difícil de dar. As fases seguintes, pela nossa experiência, é sempre mais fácil de agregar pessoas e trazer pessoas interessadas, uma vez que já existe terra, que já existe associação, que já existe pessoa jurídica e que a coisa já está acontecendo. Que já existe um grupo formado de pessoas de confiança. Exato, já tem um grupo ali formado e é mais fácil das pessoas virem somar num grupo formado do que formar um grupo novo, né? E como o Jerome também já falou, a gente tem todo um banco de dados de pessoas interessadas na metodologia e interessadas inclusive em projetos que já estão acontecendo. Então, a gente acredita que o risco é bem menor de não terem pessoas interessadas. Mas caso isso aconteça, né, para mitigar esse tipo de risco, a gente sempre trabalha com margens, né, de manutenção, de imprevistos dentro dos nossos orçamentos, mas mesmo se mesmo assim não der para captar o recurso necessário para realizar a fase, aí a associação, como a gente falou, a gente é extremamente transparente nesse processo de acompanhamento e de assessoria. Então, caso a Rizomar não consiga cumprir o seu papel, porque está no nosso plano de trabalho, encontrar pessoas interessadas para a associação selecionar quem que vão ser os próximos associados, caso a gente não consiga cumprir esse papel, né, de trazer as pessoas interessadas e que tem o capital para investir para o projeto andar,
aí a associação pode decidir. A gente pode readequar o orçamento, a gente pode estender o prazo para a Rizomar trazer mais pessoas interessadas, ou ainda a associação pode simplesmente decidir e falar assim, não, a Rizomar não está fazendo o papel dela, então a gente pode rescindir o contrato, acaba com a assessoria e a associação decide continuar o projeto por conta própria e a Rizomar devolve qualquer valor de serviço que não foi prestado e tá tudo certo. A gente não tem pretensão nenhuma de amarrar a associação ao nosso trabalho e caso a associação não esteja feliz com o trabalho da Rizomar, a gente pode quebrar esse contrato no momento que a associação enxergar que é necessário. Assim. Bom, 11. As despesas previstas são subestimadas ou alteração drástica orçamentária. Né? O dinheiro se torna então insuficiente para pagar tudo o que foi planejado. Sobretudo, né, que a gente está falando que depois da compra da terra aparece um conjunto de gastos que pode ser bem altos, né, como uma reforma, a construção de uma casa comunitária, né, que vai servir de sede inicial, que é uma peça fundamental no projeto, essa questão da obra, né, de estrada, de luz, de todo o trabalho da vila ecológica, né, que vai ter muitos gastos de infraestruturas coletivas, tem essa questão também, né, das capacitações, enfim. A gente trabalha sempre, né, com com margem, né, dentro das previsões orçamentárias para que a associação não chegue numa situação de falta de recurso. Mas, além disso, é bom lembrar que é a associação que vai determinar o valor das cotas. Né? Lembrando que é um projeto que tem pelo menos 3 fases. E a cada fase entra novos associados. Né? É um grupo que vai começar como núcleo duro e que vai agregando novos membros ao longo das fases. E as cotas patrimoniais, elas podem ter uma valorização ao longo do processo e o valor, né, o valor da cota é determinado pelo grupo. Então, se tiver imprevistos em termos de gastos, a associação pode decidir aumentar o valor das cotas para pagar os gastos que apareceram, né, e que não foram planejados. A terceira roda de socorro que a gente tem é de lembrar que na terceira fase do projeto se concretiza com a formação de um fundo rotativo solidário, que vai servir de incubação para negócios de impacto socioambiental dos associados. Então a gente vai explicar isso mais para frente, mas esse fundo, que pode representar entre 10% e 15% do orçamento total do projeto, em caso realmente tenha muitas despesas imprevistas que estão começando a bloquear o projeto, uma parte do valor destinado para esse fundo pode ser utilizado para pagar essas despesas imprevistas que apareceram, né? Então isso tem uma roda de socorro que tem também dentro do planejamento do orçamento. A 12ª ameaça é a ausência de engajamento e comprometimento dos associados depois da compra da terra. Então não há participação nos encontros, na administração da associação, na presença física no terreno. E, assim, desde o processo de alinhamento, que é esse que muitos de vocês estão fazendo agora, a gente visa, né, criar essa interação, criar uma visão norteadora, ver qual que é a cola do grupo, onde que estão os interesses em comum. E desde esse início desse processo, a gente começa o que a gente chama de autonomização progressiva, que é deixar o grupo cada vez mais andar com as suas próprias pernas, mas não é jogar todo o peso em cima dele. Então, muito progressivamente, a gente vai criando os grupos de trabalho, a gente vai envolvendo as pessoas no que elas mais sabem e mais gostam de fazer, e todo mundo vai aprendendo um pouco nesse processo, que até o final do processo de assessoria de 3 anos, a ideia é que o grupo, no final desse processo, já esteja caminhando com as próprias pernas e já esteja trabalhando tudo que tem que ser trabalhado em termos de associação e no engajamento, tanto no terreno quanto fora dele, com todas as tarefas que têm que ser feitas. E outra coisa que a gente faz é o mapeamento em que parte de transição de vida está cada um, né? Quanto tempo as pessoas pretendem demorar para se mudar. Não é interessante que todo mundo venha ao mesmo tempo para o terreno. Também não é interessante que fique só 1 ou 2 pessoas durante 5 anos sozinhas no lugar. Então, criar essa dinâmica faz parte do nosso processo de assessoria, então a gente organiza vivências, mutirões, as capacitações, para as pessoas
progressivamente conseguirem ir fazendo ou participando cada vez mais desse processo de transição, lembrando que cada um tem o seu tempo, cada um está numa sua fase de vida. Às vezes alguém pode dedicar um pouco mais de tempo para a associação, às vezes tem pessoas que não conseguem dedicar quase nenhum, mas só conseguem participar das coisas vitais ali, das reuniões, das assembleias, de algumas tomadas de decisão, mas não tem tempo realmente, por conta de família, trabalho e vida pessoal, de se dedicar mais para a associação, e está tudo bem isso, né? Todo esse processo de autonomização progressiva e respeitando o tempo de cada um, ele visa incorporar todo mundo do jeito que dá e que cada um possa contribuir do jeito que pode, e que no final desses 3 anos o grupo esteja capacitado para andar com as suas próprias pernas e ir redefinindo esses papéis. A ameaça 13, agora, então depois de um tempo, vários associados querem desistir do projeto e estão pensando em voltar para a cidade, mudar de território, ir para a praia. Então isso está tudo bem, né? É uma coisa que a gente precisa também desconstruir um pouco, nessa visão que fazer uma transição para uma área determinada é um movimento para a vida toda, né? Então tudo também tem fases, né? E às vezes é isso, a pessoa pode ficar muito feliz 4, 5, 6 anos num projeto e depois ela não se sente mais confortável, ela tem obrigações familiares em outros lugares e ela vai decidir sair. Então isso não é necessariamente um problema, né? A partir do momento que foram definidos como sair, as portas de saídas, né, e as portas de entrada, como ter uma maneira de substituir as pessoas que estão querendo ir embora, que a gente acredita que é um processo natural, né, das pessoas a partir de um momento determinado querem mudar ou querem sair do projeto, e é uma coisa que pode acontecer, né? A gente não pode apostar que todo mundo vai querer morar, né, no empreendimento coletivo para a vida toda. Então, o estatuto já define como se desligar da associação, que tem que ser uma coisa muito simples, né? A porta de sair tem que ser muito bem definida, tem que ser muito clara como a pessoa faz se ela quiser sair, e a gente, né, garante que a pessoa, tudo que a pessoa investiu, né, em termos de benfeitoria na rama dela, né, no espaço individual dela, em termos de construções e tal, ela vai ter um título patrimonial de benfeitoria que vai garantir né, ter esse retorno, vender esse título junto com o título de ramo, assim ela não vai perder nada do que ela investiu ao longo dos anos, né? Em relação com a porta de entrada, como que faz então para ter uma pessoa que vai substituir, né, alguém que queira sair? Dentro do regimento interno, a gente tem um capítulo sobre o processo de integração, né, que explica de uma maneira muito clara também como acontece a chegada né, de novos membros dentro da associação, né? Não é um condomínio padrão, né? Então não só basta vender para um amigo e essa pessoa vai entrar diretamente, né? Não a associação vai ter que cuidar, né, de como ela vai integrar novos membros, né, em caso associados querem sair, né? Então a gente está também sempre, né, trabalhando com captação de pessoas interessadas para fazer a transição. Então teria também uma lista, né, de candidatos, digamos assim, para vir agregar, né, na comunidade. Então tudo isso já está definido, né? Questão é sempre assim, definir claramente as portas de saídas e as portas de entrada. Como que faz para sair, como que faz para entrar. Ameaça número 14. Os associados não conseguem gerar renda uma vez assentados na terra, voltam para a cidade para achar um trabalho ou desistem da vida rural. Então, primeiramente, né, a gente precisa lembrar um pouco que um trabalho que a gente faz nos nossos cursos, desde o processo de alinhamento, é que o objetivo da gente criar essa nova maneira de ocupar a área rural, essa nova maneira de viver, por conta de um eminente colapso que a gente está vivendo do nosso sistema técnico-industrial, é que a gente precisa repensar a forma em que a gente vive, né? Adotar maneiras mais simples de se viver, se conectar mais com a terra, cuidar mais das pessoas, e isso inclui também reduzir o nosso padrão de consumo, né? Reduzir o jeito que a gente vive, consumir menos, viver de maneira mais simples, e tudo isso faz parte do processo de transição. Então não adianta a gente querer transferir o nosso padrão de consumo da cidade para o campo, porque a gente só vai intoxicar o campo e toda a sua volta, né? Que não é isso que a gente quer. Então isso dito assim, né, a gente tendo isso definido, uma vez que as pessoas fazem a transição para cá,
todo o nosso planejamento de assessoria, né, por que a gente está fazendo comunidade Rizoma? A gente está fazendo comunidade Rizoma para elas virarem incubadoras de projetos de impacto socioambiental. E, então, baseado em todo um diagnóstico biorregional que a gente já fez através da nossa frente de trabalho, a Cotear, né, a frente de trabalho que faz esses diagnósticos, que visita, que levanta, faz mapeamento, trabalha com o poder público, com os projetos de extensão, academia, de pesquisa, com outras ONGs. Então a gente tem uma visualização do território onde a gente consegue compreender quais são os caminhos profissionais que essas associações e os associados querem seguir, compreender que tipo de projeto eles querem trabalhar e como eles conseguem se inserir nas dinâmicas locais desses territórios. Então o nosso trabalho de criação de comunidade é para chegar em projetos que possam gerar renda, fomentar a economia local e ter um impacto socioambiental de acordo com as finalidades da nossa ONG. Então, é por isso que a gente criou a metodologia, né? Para a gente conseguir ter recurso humano e financeiro para gerar impacto local. Então, faz parte do nosso objetivo. É claro que nada é garantido, a gente vai trabalhar junto e a gente vai construir tudo isso junto, mas essa é a maneira da gente mitigar essa ameaça, apostar na capacitação para que todos queiram e consigam ter uma vida mais simples, mais condizente com o futuro que a gente quer, e que a gente consiga desenvolver projetos de impacto local que consiga manter todo mundo nessa nova forma de ocupar o campo. Então, eu estou falando, né, mas realmente o projeto prevê um fundo, né, para incubar negócios que as pessoas querem desenvolver no campo, né? Então, realmente, a incubação não é só necessariamente disponibilizar fundo para as pessoas empreender, mas é também conectar, né, atores. A incubação é também isso, né? Como que a mudança numa comunidade Rizoma, ela pode ser também fruto de novas ideias de geração de renda, etc. 15. Então, essa ameaça, realmente, o coletivo não pega forma, né? Não tem processo de apropriação, né? Não tem engajamento a longo prazo dos associados, né? Dentro do funcionamento da associação, dos projetos. E, no final das contas, né, um empreendimento coletivo ele pega a forma de um condomínio de chácaras, né? De lazer. O que acaba acontecendo em muitos projetos, né, de ecovidas pelo Brasil, a longo prazo, assim, começa com boas intenções, mas a longo prazo fica um negócio onde as pessoas só vão de férias no final de semana e fica meio que um projeto onde as pessoas não têm, não conseguem se juntar para fazer as coisas em comuns e fica cada um do seu lado. Bom, legalmente, na verdade, a associação ela tem que cumprir o seu papel, as suas finalidades socioambientais, né? Porque dentro do modelo que a gente está pegando, as pessoas jurídicas que são criadas para comprar o terreno, etc., são associações socioambientais sem fins lucrativos, né? Então, isso é importante entender, né? Não se trata, a gente não está fazendo lixamento nem condomínio ecológico, a gente está ajudar a fomentar a criação de associações que têm como objetivos, né, de atuar na área na área ambiental, em termos de regeneração, de educação, de trabalhar essa questão da resiliência coletiva no território. Então isso é uma coisa muito importante. E para que isso concretamente não aconteça, a gente está prevendo tanto um conjunto de mecanismos de participação, de motivação às pessoas a se engajar desde o início do projeto em grupos de trabalho, e no outro lado vai ter todo um conjunto de mutirões, vivências e capacitações organizadas para fazer que as pessoas possam ser capacitadas e como dizer, formar esse coletivo, né? Então é isso, assim, tem de um lado a criação de grupos de trabalho com um mecanismo de participação progressiva das pessoas para o coletivo, e do outro tem esses eventos, né, que são planejados para acontecer, que sejam em termos de mutirões, organização de mutirões ou de vivências presenciais. Ameaça número 16. Então, essa ameaça, né, depois de brigas, desgastes emocionais, os associados resolvem fechar a associação e subdividir a terra. Toda a nossa metodologia ela é baseada para evitar esse tipo de coisa. Então, lá desde os princípios de base, nós somos contra, né, a subdivisão em glébulas de módulos mínimos rurais, porque isso causa um impacto ambiental, paisagístico, e cada um puxa água, cada um puxa luz, estrada, isso causa um impacto ambiental gigantesco.
nessa ocupação predatória do campo. Então as comunidades rizoma e o desenho delas, desde o seu princípio de base, é para evitar esse tipo de ocupação no campo, mas a gente sabe que isso não está dentro do nosso controle, isso pode acontecer, né? Às vezes pode acabar culminando em algum tipo de problema e o grupo pode resolver destituir a associação, e aí, para garantir os seus títulos e suas cotas, é possível alterar o estatuto da associação para acontecer a divisão da terra e cada um ter a sua parte proporcional ao seu investimento do patrimônio, correto? Isso é uma coisa que é a última instância, a gente não inclui isso no estatuto, mas a gente tem isso modelado, então existe essa cláusula pronta, para caso seja necessário, a associação pode recorrer a ela. A gente não inclui ela no estatuto porque a gente acredita que realmente tem que ser uma última instância, e daí para fazer isso a associação tem que realmente alterar o seu estatuto para poder ativar, vamos dizer, esse plano de socorro. Mas ele existe porque a gente sabe que é uma possibilidade, mas todo o nosso trabalho é para evitar, né, esse tipo de divisão e que isso aconteça. Agora vamos entrar na questão das ameaças jurídicas, né, que um projeto desse tem, né, porque no Brasil a questão, né, a lei não prevê esse tipo de empreendimento coletivo tipo Ecovila, né, não tem não é feito, a lei brasileira puxa para a propriedade privada e não tem instrumentos que permitem de fazer isso de uma maneira fácil, né, então uma ameaça que pode acontecer é uma denúncia, né, que acusa um empreendimento de ser um loteamento ilegal, né, e segue um processo para o Ministério Público. Lembrando que, felizmente ou infelizmente, no Brasil, na área rural, quase não há fiscalização. Então teria que ser realmente o caso de uma pessoa querendo atacar o projeto, porque já que a gente acha alguma coisa que, né, relativamente raro, mas enfim, tem que ser preparado em caso de denúncia desse tipo. Nesse caso, é relativamente fácil de se defender, porque não tem né, parcelamento nenhum do solo, né? A gente está incentivando a criar associações, né, que vão ser a única pessoa jurídica, né, proprietária do imóvel, né? Não vai ter posse individual. As pessoas vão ter cotas patrimoniais dessa associação, mas a terra pertence à associação que é proprietária. Lembrando que se trata de uma associação socioambiental, né? E dentro do seu estatuto está especificado, né, as finalidades socioambientais e agrícolas, né, desta associação. Então é muito fácil de se defender nesse caso, né, falando que não se trata de um condomínio rural ou de um loteamento ilegal. Mas pode haver uma outra denúncia, uma defesa, na verdade, inferida, né, que acusa de ter feito, tá, beleza, o estatuto especifica isso e tal, mas tudo isso de fachada, mesmo assim, na real, é um loteamento ilegal que criou uma associação de fachada para, né, viabilizar o projeto juridicamente, e que isso está causando um monte de impactos ambientais numa área rural que não é feito para, né, ter, sei lá, 12 famílias, 20 pessoas morando daí. Então é por isso que a gente tem, para lidar com essa situação, anexado ao regimento interno, tem as diretrizes de ocupação, que é como se fosse um pequeno plano diretor, né, do empreendimento coletivo, onde tem um zoneamento, já primeiro da área, né, que especifica onde que vai ser a vila ecológica, que nunca representa mais de 10% da área total, né, e mais de 50% dos imóveis, né, que são selecionados para ser comunidade rizoma, mas 50% da área geralmente é destinado para tipos de reservas ilegais, né, que seja área de preservação permanentes, ou áreas de reflorestamento, etc. Dentro dessa diretriz de ocupação tem também um plano de restauração e de regeneração, que garante com métricas, indicadores, com todo o embasamento científico, né, a regeneração do lugar. Então, que vai demonstrar, com esses documentos, eles permitem demonstrar realmente que a gente tem como comprovar, né, que a gente está criando um impacto positivo ambientalmente, apesar das construções que vão acontecer, né, que vai ter abertura de estrada, vai ter um pouquinho de terraplanagem, o mínimo possível, né,
porque justamente essas diretrizes de ocupação também, elas integram essa questão dos métodos construtivos, né, que vai limitar a altura das casas, a terraplanagem. Então tudo isso, esse documento vai limitar e minimamente direcionar uma ocupação mais regenerativa possível da área. A outra coisa que a gente tem também como recurso de defesa, em termos de defesa nesse caso, é um registro das atividades e das ações efetuadas no imóvel desde o início, né? Então tudo isso a gente tem esse hábito de registrar tudo que for feito no terreno, né? Por exemplo, proteção da nascente, restauração de uma área degradada de mata ciliar, com fotos, né, quantas árvores foram plantadas. Então tudo isso histórico, né, de atividade é registrado, organizado, né, então em banco de dados. Então isso a gente pode comprovar realmente que a gente não está causando impacto ambiental, né? Não é só o estatuto, de fato, às vezes o estatuto não é suficiente para comprovar isso, a gente precisa de provas. E então por isso que esse registro de atividade é bem eficiente, tem esse papel aí, né, em termos de defesa, né? A outra ameaça, fora a alegação, né, de um impacto ambiental numa urbanização de uma propriedade rural, a defesa pode ser indeferida quanto apontando o desvio da finalidade, né, do uso da propriedade rural, acusando a associação de ser um loteamento ou condomínio residencial disfarçado, né, fazendo parcelamento ilegal do solo. Então, para se resguardar quanto a esse tipo de acusação, de acordo com o Estatuto da Terra, isso não é fiscalizado no Brasil, existem várias propriedades rurais que não atendem esses requisitos, mas como está na lei, e a gente acredita que a gente precisa resguardar, porque como o Jerome falou, não existe um modelo direcionado para a propriedade coletiva no Brasil. O Estatuto da Terra diz que uma propriedade rural ela pode ter duas finalidades, né, de preservação e de produção, e somente dessas duas. Então, no Estatuto da Terra, né, aprovado em 1964, diz que para a finalidade para propriedade rural cumprir sua finalidade produtiva, 80% da sua área produtiva tem que ser ocupada com finalidade de produção. Então, dentro do desenho, assessoria, principalmente do planejamento permacultural, durante os 3 anos, né, de acompanhamento da Rizomar, a gente vai auxiliar a associação a criar planos de ocupação, né, com orçamento, viabilidade, seja do projeto que mais tiver afinidade com a associação, para ocupar essa área. Um exemplo aqui, né, num dos projetos que a gente trabalha, essa área é bem extensa, são 14 hectares, né, de áreas que precisam ser ocupadas com finalidade de produção, e isso não necessariamente precisa ser uma área ocupada por projetos dos associados. Isso pode ser feito em parcerias, pode ser feita pela associação como um todo, pode ser feito em parceria com empresas ou com outros parceiros locais. Isso não necessariamente precisa, os associados têm que ocupar e produzir em toda essa área, não necessariamente, entendeu? A associação ela precisa ter um plano, né, de produção e de ocupação dessa área para estar legalmente de acordo com o Estatuto da Terra, e é isso que a gente ajuda a construir, esse plano de implementação, para que essa área esteja coberta e a associação esteja coberta juridicamente para se defender quanto à finalidade, né, da propriedade rural, que é de produzir e de preservar, que é também o objetivo, né, da construção de comunidade rizoma, a gente garantir uma qualidade ambiental através da preservação, monitorando todo o impacto com metodologias científicas revisadas, e ter uma atividade de produção, inclusive para a gente conseguir chegar na resiliência coletiva, para a gente ter uma autonomia, para a gente conseguir alcançar uma soberania alimentar. É interessante que a gente ocupe essas áreas, mas se não for possível ocupar toda essa área, a gente pode trazer projetos aí de silvicultura de árvores nativas para produção de madeira, dá para fazer integração de pasto, floresta e lavoura, trabalhar com pecuária regenerativa. Tem diversos projetos que a gente pode incorporar e trazer parceiros e outras pessoas para auxiliar nesse processo. Ok, agora uma ameaça que pode parecer um pouco externa, um pouco distante, mas na verdade uma ameaça que está sendo cada vez mais real, né, na realidade do Sudeste, né, no Brasil e outras regiões também, né, são as mudanças climáticas estão aumentando esse risco, né, de incêndios de grande escala, que podem obviamente chegar até o imóvel, né? Então, isso na verdade é uma ameaça relativamente fácil de a gente prever
dentro, né, do zoneamento de ocupação do imóvel e dentro de todo o design permacultural, né, que a gente está fazendo, que tá, né, planejando a implementação de acero, né, que vão embarrar potenciais fogos, que chega essa questão, né, de pensar em retenção de água, com açudes, e ter um sistema, né, de captação de água de chuva, de ter áreas de reflorestamentos, né, na volta da Vila Ecológica, assim, enfim, tudo e já prevê a mitigação dessa ameaça de incêndio. A outra coisa também que está sendo previsto é um mínimo de capacitação do grupo em relação com manejo de fogo e uma formação de brigadistas voluntários, né? Para saber como lidar em caso, né, aconteça um incêndio até na vizinhança, porque às vezes o fogo não chega até o imóvel, mas sempre é bom de já poder ajudar o vizinho, porque, né, na área rural as pessoas têm o hábito de se ajudar, né, para lidar com o fogo, mesmo que não seja, né, dentro do seu imóvel, né? Então isso é bem importante, né, que a gente tenha isso previsto, formações de brigadistas voluntários, até para não se colocar em risco de uma maneira às vezes desnecessária quando tem incêndio, né? Tem tudo uma maneira de você saber lidar com fogo. E falando de catástrofes naturais, tem muitas outras, né? O incêndio está sendo uma ameaça cada vez maior no Brasil, mas os enchentes, né, que podem acontecer, então é tudo uma questão de, dentro do planejamento, de não construir em áreas onde tem o risco de inundação, dessa questão, né, de ciclone, etc. Então, tudo pensa em quebra de vento, na área onde vai ter construções, isso é meio óbvio, mas tudo isso está planejado, né, dentro do design permacultural do imóvel. A última ameaça, não menos importante, né, o possível colapso dos sistemas financeiros. Isso pode ser um dos fatores, né, quando a gente fala de colapso sistêmico, pode ser uma conjunção de diversos colapsos, diversas ondas, né, que vão chegando, e o colapso do sistema financeiro é uma das coisas que pode acontecer nos próximos anos, pode acontecer nas próximas décadas, a gente não sabe, mas é um problema iminente. E a Rizomar, ela tem, né, como um plano de longo prazo, através, né, da sua atuação de criar a comunidade Rizoma para trazer capital humano e financeiro, para fomentar projetos de impacto socioambiental localmente, fomentar a resiliência coletiva. A gente tem no plano de longo prazo, né, depois de conseguir consolidar 1, 2, 3 comunidades Rizoma localmente, cada uma com seus devidos fundos rotativos, que estão fomentando projetos locais, a gente vai conseguir, através de toda essa articulação e o trabalho de base sendo bem feito e a gente continuando nossos diagnósticos biorregionais, a gente vai ter informação e articulação suficiente para promover, de repente, uma moeda local, né, fomentar um pouquinho mais a economia da biorregião de uma maneira mais cooperativa e conseguir criar mais esses laços para atingir mais autonomia, mais cooperação e fomentar essas amarras e ajudar a tecer essa rede de uma maneira mais forte para a gente pensar em escalar, né? A gente sempre pensa na escala local, na escala micro, então a gente começa com um grupo de pessoas, com a comunidade, com a capilaridade do seu entorno, mas a nossa visão macro é a biorregião e nessa divisão de bacias hidrográficas e recursos naturais, topografia, relevo, que faz com que a gente divida no mesmo território os mesmos recursos. Então é a escala que a gente acha mais interessante para gerir esses recursos, né, de uma maneira descentralizada e coletiva, e a moeda local ela serve perfeito para isso. Então no longo prazo a gente prevê, né, ter essa tecnologia implementada, ter esse projeto, e essa é uma das maneiras que a gente consegue mitigar um possível colapso do sistema financeiro, é trabalhar na autonomia, através da regeneração, tecendo laços e cooperando, para a gente conseguir construir uma resiliência coletiva que possa, de repente, ser afetada, com certeza, pelo colapso do sistema financeiro, mas suavizar, né, essa onda, já fortalecendo uma economia local. Sim, falando que se trata de um risco, na verdade, que às vezes pode demorar um certo tempo para acontecer. E, às vezes é um processo que pode demorar alguns anos, esse colapso, né, do sistema financeiro. Pode haver eventos um pouco mais brutos, assim, que vão mudar alguns paradigmas, mas é basicamente a razão pela qual a Rizomar existe, né, e pensa em resiliência coletiva
Então toda a metodologia tem essa função, na verdade. O plano de mitigação é praticamente toda a metodologia. Sim. Como que a gente pensa em resiliência coletiva em biorregiões de refúgio, não só pensando no projeto em si, mas né, na implicação com o território, Sim, etc. com certeza. Eu acho que essas foram as 21 ameaças que a gente trouxe hoje para vocês. A gente queria agradecer muito a atenção de todos e qualquer dúvida, vocês podem entrar nos nossos canais, tanto nos nossos vídeos do YouTube, quanto entrar em contato diretamente pelo e-mail, contato@resumar.ong.br. A gente vai ficando por aqui e muito obrigado pela atenção de vocês.